Paz seja convosco, amados, amém? Recebam paz, amém? Estamos para viver em tempos de guerra aí, né? E nós precisamos da paz que vem do alto, amém? Todos bem-vindos, amados. Piscou, já estamos em abril. Os dias estão abreviados. Os dias estão abreviadíssimos. Aleluia, Jesus está voltando. Como é que está a tua vida? Preparada para o grande encontro? Aleluia. Convido você a abrir as escrituras sagradas no livro de Isaías, capítulo 59. Parece que foi ontem, passou rápido, né? Tá chegando as tuas férias logo já. Meu, que bênção. Isaías 59. Versículo 1. Está escrito assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Amém? Às vezes nós achamos que o Senhor está com os braços encolhidos assim, a gente pede ajuda, e às vezes nós achamos que o Senhor está surdo. O Senhor não está ouvindo minhas orações, aquele pedido que eu fiz, estou passando pela prova, estou na luta. E aqui o Senhor fala, né? O seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus está em todos os lugares. Às vezes nós achamos que Ele está surdo, que não está nos ouvindo. Há poder na oração, meus amados. O braço do Senhor não está encolhido. Qual área da sua vida você está precisando dos braços do Senhor? Quais áreas da sua vida você está? Senhor, estende seus braços. Lembra quando Jesus estava andando sobre as águas? Pedro começou a andar sobre as águas também, enquanto seus olhos estavam no Senhor. Mas quando Pedro começou a reparar nas ondas, ele começou a afundar. Às vezes nós também reparamos nas ondas, reparamos nas circunstâncias, nas ondas de 20 metros, e começamos a afundar. Quem já se afogou lá na piscina ou na praia, já tomou um caldo? É horrível, né? Você acha que não vai voltar, você perde ali. Lulu também, né? Que perigo, né? Aí Pedro falou: Senhor, salva-me. E o Senhor, Ele estendeu os braços sobre Pedro, ergueu Pedro e perguntou para Pedro: o que aconteceu com a tua fé, Pedrinho? Meus amados, o Senhor fala que o braço dele não está encolhido que não possa salvar. Meus amados, a palavra do Senhor hoje é tremenda. A gente vai fazer uma oração agora. Não passamos nem a virada do ano, ainda metade do ano, né? E o Senhor fala: calma, não acabou o ano ainda. O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. Ele não está surdo que não possa ouvir. Amados, lembre-se daquela oração que você clamou ao Senhor, Ele ouviu, respondeu. O Senhor continua a ouvir as orações. Que está subindo deste lugar. Está subindo aqui, está, amados. Espiritualmente estou vendo aqui fumaças, os anjos misturando incenso com as orações. E agora nós vamos falar com os céus, falar com o Senhor. Toque, toque. Bater na porta. Fala: Senhor, ouça a nossa voz, Senhor, ouça o meu clamor. Estenda seus braços, Senhor. Estou me afogando nesse mar, nesse oceano. Senhor, o Senhor ajudou Pedro, Senhor. O Senhor ajudou Pedro. O Senhor ajudou tantas pessoas que estavam ali no momento de dificuldade. E o Senhor, Ele falou: olha, meu braço não está encolhido que eu não possa salvar. E não estou surdo que eu não possa ouvir. Então não sei o que você está precisando hoje. O mês de abril começou cheio de bomba para você.
É míssil para lá, míssil para cá, é notícia, é informação, é bomba. Fala, Senhor, misericórdia. Hoje, agora, você vai falar com o Senhor do Universo. Nós temos nosso sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, Yeshua. Mas você tem noção do Deus que você está servindo? Tem noção do Deus de amor, Deus grandioso? É um Deus que responde conforme a tua fé. Então, neste momento, sabendo que o Senhor não está surdo, sabendo que seus braços não estão encolhidos, nós vamos agora nos posicionar e orar ao Senhor. A palavra fala, primeiramente, chegar a Ele com ações. O que você tem para agradecer ao Senhor? Amados, pessoas que não estão conseguindo comprar carne. Quem comeu churrasco hoje? Levanta sua mão, aleluia. Quem tomou café essa semana? Glória a Deus. O Gugu tomou café, Gugu? Quem comeu ovos aí, ovos mexidos, ovo frito? Ô povo próspero e abençoado, aleluia. Amados, nós temos que agradecer por tudo. Vamos render ações de graças pelo Senhor. Você conseguiu pagar sua conta esse mês? A conta de água, conta de luz, aquele boleto do banco, do cartão de crédito, você conseguiu pagar? Aleluia, aleluia. Amados, começou os IPT já, né? IPT, IPV, nós temos muitas ações de graça ao Senhor. O Senhor fala, seja fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar você. Então seja fiel, agradeça ao Senhor. A gente só dá valor quando chega aquela fatura, né? O Senhor me ajuda. A Fernanda testemunhou aqui, precisava de um valor muito alto, né? E o Senhor abençoou ela, né? E o Senhor veio com provisão. Assim também nosso Deus agora, meu marido, Ele não está surdo que não possa ouvir. Então nós vamos agora, você quer se colocar de joelho, quer se prostrar, quer ficar de pé, fique à vontade. Mas cuidado com o que você vai orar para o Senhor. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Por isso nós vamos, com total amor e devoção a Ele, reverência, vamos agradecer ao Senhor. Reconhecer a Ele, você que pode, mesmo sentado, de pé, de joelho. Fale com o Senhor, ações de graça. Senhor, obrigado porque eu tive que comer hoje. Teve pessoas lá da faixa de casa, Pai, que passaram destruição. Ucrânia, Pai, crianças da minha idade, se as crianças orem, ó, crianças da minha idade que estão sofrendo, não tem aula, não tem papai, não tem mamãe, não tem vovô, vovó. Obrigado, Pai. Está chegando frio, Senhor, eu tenho com que me vestir, com que me cobrir, Pai. Se tiver roupa sobrando em casa, eu posso abençoar alguém. Eu posso abençoar a vida, Senhor. Ações de graça. O Senhor não está surdo que não possa ouvir. Olha, o Senhor é aquele que sonda a mente e coração. Jesus está aqui agora. Agradeça a Ele. Jesus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque hoje eu estou aqui, Pai. Pessoas hoje não puderam vir porque estão indo para os hospitais, estão indo, Pai Santo, atender parentes. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu estou aqui hoje para te agradecer, Pai. Eu posso te agradecer pela comida, Pai, pela bebida. Eu posso te agradecer porque eu consigo ler, eu posso ler a Bíblia, eu posso enxergar, eu posso ouvir, Pai. Obrigado, Pai, pelo meu emprego, Pai. Obrigado pelo meu salário. Obrigado, Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos, Pai. Obrigado, meu Deus, pela igreja onde eu posso congregar, Pai Santo. Obrigado, Pai, porque tem um lugar para sentar, Pai, onde na África não existe banco, em muitas igrejas lá, Pai, são a céu aberto, Pai. Obrigado porque aqui tem ar-condicionado, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor tenha abençoado o seu povo. Queremos te dar graça, Senhor. Deus que estende as suas mãos para salvar, estende as mãos para libertar. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, pela comida, pela saúde, pela pressão sanguínea, Pai, pelo coração, pelos rins. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Queremos te agradecer, Pai. Muitas vezes só damos valor, Pai, quando estamos num leito de hospital, Pai. Queremos te dar graça, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, Pai. Podemos respirar sem ajuda de aparelhos. Obrigado porque eu posso comer sem utilizar uma sonda, Senhor. Pai Santo, obrigado porque eu posso sentir o cheiro dos alimentos, posso sentir o paladar, Pai. Enquanto no tempo de Covid, muitos perderam, Pai Santo, o tato, o paladar, o olfato ali, Senhor. Pai, obrigado porque nós podemos, Pai Santo, tocar, Pai.
E estamos aqui hoje para reconhecer a gratidão a Ti, Senhor. Tu tens nos abençoado em tudo, meu Deus. Nós não temos o que reclamar. Não temos com o que reclamar, Senhor. Então fale conosco mais uma vez, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito que está pousando neste lugar. O Teu Ruach HaKodesh que está se movendo neste lugar. Leste, oeste, norte, sul. O Teu Espírito Santo vai para lá e vai para cá. Como um vento suave, como um vento agradável. O Espírito Santo está para lá e para cá. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, 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 amém. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, tudo bem? Tudo na paz? Amém. Dificilmente, amados, a gente fala essa frase sorrindo ou dando risada. Você fala: pastor, eu estou sofrendo muito, aleluia. Estou sofrendo, pastor. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Que delícia, oh glória, estou sofrendo, aleluia. Quem já falou sobre isso? Sorrindo, estou sofrendo, pastor. Estou sofrendo muito. Eu amo sofrer, aleluia. Gosto da dor, né? Ninguém gosta de sofrer. E para que sofrimento existe? Pastor acá ministrou sobre o propósito da dor. E sofrimento, será que a nossa vida de cristão é só sofrência? Aquelas músicas de sofrência, né? Sofrência aqui, sofrência acolá. Será que a vida de crente é só isso aqui, pastor? Fala para o teu irmão: irmão, a tua sofrência tem prazo para acabar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que nós sofremos? Por que Deus permite que nós sofremos? Primeiro, eu acho que você está sofrendo por alguma coisa aí. Algum motivo que está fazendo você sofrer. Ai, minhas costas, gente. Ai, quando estou com dor na lombar. O que é bom para dor da lombar, meus amados? Dorflex, aleluia. Então, um Dorflex melhora. Ai, estou com dor enxaqueca. Que dor. Neusadina, né? Aleluia. Quando eu estou com dor no corpo, acordei com dor no corpo, cansaço, o que eu tomo? Torcilac, Dorflex, dipirona. Quando eu estou começando a falar meio fanho, assim, meio com o nariz trancado, o que eu tomo? Benzitacil, Nimesulida, Benegripe. E parece que passa, né? Você toma, dá uma melhor. E quando eu estou sofrendo na minha alma? O que eu tenho que tomar para passar? Porque não tem remédio que sofra, que passa, ele tem um... Né? Eu estou sofrendo. Né? Às vezes tem uns remédios de tarja preta, né? Pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e tomam remédio. Só que a pessoa fica sonolenta, fica meio assim por causa do efeito do remédio. Mas existe um medicamento muito bom que eu vou passar para vocês hoje. Porque o sofrimento vai acabar, aleluia! A sua vida não é só sofrimento, não vai acabar, mas tem um jeito de amenizar o sofrimento? Tem. E vamos aprender com um médico maravilhoso, um médico que sabe o que é sofrer. Poxa, esse médico sabe o que... Não tem ninguém que sofreu como ele. Especialista em dor. Rei da dor. Mas antes de chegar nele, eu peço para você abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 11. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para poder a gente entender mais assim. É a versão que nós temos. Porque a igreja, amados, louvado seja o nome do Senhor. Você veio no culto hoje, amém? Tem, antigamente, o culto em domingo, sabe onde que era? No Coliseu, Roma. Acho que já teve no Roma, Carla e Carlos já teve em Roma já, né? Não, a pastora Tânia já teve, né? Coliseu. Culto de domingo era no Coliseu. Quem que era a plateia?
leões. Tu tinha um caminho. Ou tu tinha que lutar contra os leões, ou seria crucificado, vivo e queimado ainda. Cristãos, hein? Com pele de cordeiro. A igreja passou por isso, meus amados. É história revelada sobre isso. Isso é sofrimento. Comparado com os nossos sofrimentos atuais hoje, né? A igreja passou por isso. Agora, olha que palavra aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha só. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso ou misericordioso. O Deus de quem todos recebem ajuda. Olha, todo mundo recebe a ajuda de Deus. Versículo 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Olha só. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para que podemos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Para aí. Eu acabei de receber a mensagem da nossa querida amada irmã Rosana. Ela falou, pastor, eu vou chegar atrasado no culto, eu não vou poder vir hoje, que chegou a fisioterapeuta em casa. A mãe da Rô, ela houve uma queda, cortou ali a cabeça ali, quebrou o fêmur. Uma senhora de mais de 70 anos de idade. E ela contando para mim essa semana que ela estava no hospital, a mente dela, a mente renovada, a mente dela estava a full, a mil, muitos pensamentos, esgotada. E no quarto que ela estava com a mãe dela, ela tem banheiro, só que ela quis descer para um banheiro lá no hospital. E chegou no banheiro do hospital, tinha uma outra mulher, uma outra senhora lá, acabada. E a Rô se ofereceu, olha, posso te ajudar, tal, né? Posso orar por você, tal. Ela orou, deu um abraço. Aquela mulher que estava lá naquele banheiro recebeu socorro da Rosana, que estava sofrendo. Então ela falou, pastor, agora eu entendi, porque eu estava no hospital, tem um banheiro lá na sala onde está minha mãe, no quarto. Mas eu fui lá embaixo, e mesmo eu com as minhas dores, o meu sofrimento, o Senhor me usou para socorrer uma outra pessoa que estava sofrendo. Olha o que diz esse texto. Ela sentiu-se um canal de Deus, né? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Olha isso. Porque assim como tomamos parte dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. 7. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte do nosso sofrimento, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida, mas nos sentíamos como condenados à morte. Mas isto aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Amém? Aqui o apóstolo Paulo passando por um grande sofrimento, achando que ia sair sem vida de lá, mas aprendeu a não confiar em si mesmo, mas confiar em Deus que ressuscita os mortos. E às vezes você está passando por um sofrimento, justo você, e Deus quer usar você que está sofrendo para ajudar alguém, para socorrer alguém. Por quê? A pior coisa que acontece é quando você está passando por um problema sério, um sofrimento sério.
Alguém chega para você, oh, eu sei o que você está passando. E a pessoa não sabe o que você está passando. Não sabe, porque ela não viveu o que você está vivendo. Agora, quando você está sofrendo algo, justamente você que está sofrendo, você se compadece dos outros que estão sofrendo. E Deus quer te ajudar nesse momento. Deus quer usar você para curar as outras pessoas que estão sofrendo também. Você já falou para alguém? Se coloca no meu lugar. Se coloca no meu lugar. Olha o que eu estou passando. Hoje, quem vai fazer essa palavra para vocês é o próprio Senhor Jesus. Jesus fala para vocês hoje. Se coloca um pouco no meu lugar, diz o Senhor. Estamos para celebrar Páscoa na próxima semana. Tudo remete ao Senhor, o Cordeiro Pascal. E Ele fala, se coloca no meu lugar o que eu passei. Ele é o rei da dor. O rei do sofrimento. Não precisam abrir? Romanos 8,18 diz assim, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Esse sofrimento dos tempos presentes não se pode comparar com a glória. Amados, esse teu sofrimento vai passar. Heloísa, qual que era o teu maior sofrimento em 1997? Mas você sofreu em 97 alguma coisa? Foi um acidente. E em 1984, qual que era o teu sofrimento? 7, 8 anos. Então nós passamos por sofrimento e a gente esquece que a gente passou por aquilo. Passou. Então esse teu sofrimento vai passar, pastorinho. Aleluia. Já passou, oh glória a Deus. Tem sofrimento que a gente passa, meus amados. Só que às vezes nós contamos mais os nossos sofrimentos do que as nossas vitórias. A gente compartilha com os outros mais nossa sofrência do que o que Deus tem feito por nós. Não bate a matemática. Se colocar no lugar de quem mais sofreu. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 26. Mateus 26, 36. Eu quero que você se coloque no lugar do nosso mestre Yeshua, Jesus. Veio em carne, nasceu de uma virgem, da Virgem Maria. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Imagina Jesus com seus 33 anos de idade. Quem tem 33 anos aí? Está quase, Davi. Davi é um jovem. 30 anos, né, Davi? 32 aí, ó. 33 você sabe, né? Oh, aleluia! Mas é um jovem como Davi. Se você é para o Davi, Jesus era como Davi, assim, ó, jovem, bonito. Não, é verdade, Jesus não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Davi era mais bonito. Porque lá está em Isaías 53. Mas Jesus, imagina, Jesus fazia milagres. Ele pregava a palavra do Senhor, pregava ali os ensinamentos. João capítulo fala que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Você já foi na casa de algum parente que o parente te recebeu mal? Vixe! Veio para os seus e os seus não receberam. Qual que é, sabe? Você é parente, é sangue do seu sangue. Já foi rejeitado por algum parente que foi mal recebido? Você viaja à distância, vai visitar um parente, chega na casa do parente, ô, tudo bem, canal, tudo bem. Chega lá, tem uma vassoura contrária de trás da porta, né, de ponta cabeça, né? Para ir embora, né? Aí Jesus era andando no meio do seu povo, foi rejeitado. E agora ele estava para carregar o pecado de uma nação inteira, do mundo inteiro. Se coloca no lugar de Jesus. Ele veio como cordeiro e voltará como leão da tribo de Judá. Ele estava para passar o maior sofrimento que um ser humano poderia passar. A gente vai ver isso. Salmo 26, 36. Jesus
foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Você crê que Jesus é filho de Deus? Nosso Senhor começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Uma outra versão diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se. A palavra aqui no grego quer dizer uma profunda tristeza. E a outra palavra, e aflição, é uma forte angústia ou ansiedade extrema. Quem aqui já sofreu um ataque de ansiedade, crise de ansiedade? Qual que é a sensação? Aperto no peito. Não consegue respirar, respiração curta. Um tremor. Você começa a imaginar Jesus agora. Uma tristeza profunda. Uma ansiedade. Começou a pensar tudo que ele ia passar. E ele chamou 3 dos seus companheiros de oração para estar com ele. Jesus passou por isso. Versículo 38, ele falou ainda, e disse a eles, 38, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Que tristeza é essa que é capaz de matar? Você já sentiu essa tristeza depressiva? Tristeza que você não quer sair da tua cama? Uma tristeza capaz de matar? Jesus sofreu essa tristeza. Ele falou: estou sentindo uma tristeza profunda, uma tristeza que é capaz de me matar. Ele falou: fique aqui comigo, vigiando comigo. Ele fala: vigiem comigo. Versículo 39. Ele foi um pouco mais adiante. Nosso Deus, Jesus, se ajoelhou. Olha isso. O Rei dos Reis se ajoelhou. Encostou o rosto no chão. E orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Outra tradução, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Jesus orou 3 vezes a mesma oração. E no mundo espiritual ele fala de cálices, cálices de sofrimento. Apocalipse fala de cálices que serão derramados sobre a terra. Então Jesus, humanamente, ele estava ali: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento que eu vou ter que tomar. Afasta, Senhor, esse cálice. Mas se não é possível afastar, não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é fácil. O nosso Senhor Jesus tinha uma vontade diferente da do Pai. Falou: Pai, eu não quero esse cálice, Pai. Se possível, Pai, afasta de mim. Às vezes, meus amados, eu e você temos uma vontade diferente da do Pai. A gente não entende, a gente não compreende. E detalhe, o cálice tem até uma identificação: cálice de sofrimento. Às vezes somos obrigados a tomar um cálice de sofrimento. A gente não entende. Mas nosso Deus, que o nome dele é Serei o que serei, ele está vendo o futuro já. Nós muitas vezes estamos vendo só o momento da aflição, o momento do sofrimento. E interessante que Jesus, quando ele estava sofrendo, ele foi para o Getsêmani. Ele começou a tomar um remédio. Remédio da oração. Por que é um remédio? O que diz? Quem pode ler Tiago 5, versículo 13? Tiago 5, versículo 13.
se algum de vocês está sofrendo, ore. Algumas versões dizem, se alguém entre vós está sofrendo, que ele ore. Uma coisa é a intercessão. Intercessão é bênção. Mas aqui fala que se você está sofrendo, é você que deve orar. E eu vou explicar por que você deve orar quando você está sofrendo. Porque a ciência estuda a oração principalmente sobre dois aspectos, psicológico e físico-biológico. Os cientistas fizeram pesquisas acerca da oração. Eu quero que você saiba disso. Jesus, para sofrer o cálice de sofrimento, o cordeiro, ele começou a orar. E o que acontece quando você começa a orar? Reduz a ansiedade e o estresse. Quando você começa a orar, falar com Deus, Jesus estava numa posição onde melhorou a circulação sanguínea. Ele orou como? De joelhos, com a face, o rosto ao chão, começou a orar. Quando ele, que estava sofrendo até a morte, ansiedade extrema, o Pai preparou no nosso organismo mecanismos que quando você começa a falar com Deus, começa a diminuir a ansiedade e o estresse. Estudos indicam que a oração regular e sincera pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão, promovendo uma sensação maior de calma e bem-estar emocional. Uma vida de oração. Sofrendo, ore. Está no trabalho? Ore. Está dirigindo? Ore. Fale com o Senhor, Senhor. Isso vai sentir um alívio, uma carga nesse teu estresse. Quando você ora, melhora também a resiliência emocional. Pessoas que têm uma prática frequente de oração tendem a lidar melhor com adversidades, apresentando maior resiliência emocional e psicológica. E o sentido e propósito. A oração muitas vezes proporciona significado à vida, aumentando a sensação de propósito e esperança. Quem viu aquele filme Quarto de Guerra? Aquela senhora de oração no filme que ela tinha perdido o filho, E ela tinha um altar, um quarto de oração. Mesmo em a dor do sofrimento, ela ia nesse quarto, lá onde ela extravasava. Perdeu o marido, Isso, perdeu o marido. E ela ia nesse lugar, nesse quarto, para falar com Deus. E lá acontecia uma reação em cadeia no seu corpo, porque ela falava com o Criador. O que mais? Respostas fisiológicas. Durante a oração, ou uma meditação religiosa, observa-se uma redução nos níveis de cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Quando você começa a orar, a tendência é você ficar menos estressado. Diminuição da frequência cardíaca e redução da pressão arterial em alguns estudos. E que mais? Quando você começa a orar, influência no sistema imunológico. Alguns estudos sugerem que as práticas regulares de oração e meditação podem fortalecer o sistema imunológico devido à redução crônica do estresse. Amém? Um dos remédios para aliviar o sofrimento é a oração. Oração sincera. De teu Pai que te vê no secreto te recompensará. E agora a gente vai ver aqui uma fotografia que está em Salmos 22. O que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário. Abre lá Salmo 22. Você vai ter uma noção do que o nosso Senhor sofreu por causa dos nossos pecados. Quando o Senhor estava sendo crucificado, você que está assistindo a série The Chosen, vai sair agora, em abril agora, sobre a última ceia, vai estar nos cinemas. Então você tem que entender o contexto. Por exemplo, quando você está
sentindo um perigo, uma batalha espiritual na tua vida, que salmo você começa a ler? 91. Que é um salmo de guerra. Chega na casa sua, tá a Bíblia aberta lá em Salmo 91. Por quê? Olha, tem um poder aí, tem um mistério. Quando você está aflito, né, passando por uma necessidade, aí Salmo 23, o Senhor, pastor, nada me faltará. O Senhor Jesus, ele tinha esse costume, ele é judeu. Quem estava perto dele na cruz do Calvário, que era João, ele viu o que aconteceu. O Senhor Jesus começou a recitar o Salmo 22. Só que as pessoas que não tinham conhecimento achavam que ele estava chamando Elias. Chamando Elias. Né? Eli, lama sabatani. Mas Jesus começou a recitar esse Salmo 22, que o rei ali, Davi, tinha escrito. E o tema desse salmo é a corça da manhã. Por que a corça da manhã? Davi, um exímio caçador, sabia como a corça, né, se escondia, né? A corça da manhã. E Jesus foi começando a ser crucificado que horas? Às 9 da manhã. 9 da manhã. Uma época meio assim fria. Agora, 14 de Nissan. Agora você vai ver o que Jesus passou. Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Imagina, Davi, Cal, se um dia a tua filha chamando você na escola, tua filha com mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda, mamãe. Liga no zap para vocês. Mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda. Você está vendo a chamada ali e você não pode atender ela naquele momento. Imagina o pai vendo o filho carregando os meus e os seus pecados. O pecado faz a separação, a divisão entre Deus e os seres humanos. Agora, um homem estava carregando os pecados do mundo inteiro. E a sensação dele é que Deus já tinha abandonado ele, desamparado. Olha a sensação do Senhor. Versículo 2: meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Getsemane, na noite da oração, você acha que Jesus conseguiu dormir? Tinha acabado de celebrar o Seder de Pessah, celebrou ali a Haggadah, né, a narrativa da Páscoa ali. Agora ele, como cordeiro ali, sabendo que iam passar por uma tremenda dificuldade, não conseguiu dormir, clamando: Deus, passa de mim esse cálice, Senhor. Se não é possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. E agora o Senhor recitando esse salmo na cruz ali. Versículo 3: tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Para aí. Mesmo no meio do sofrimento, o Senhor, ele reconhecia que o Pai é santo. O Pai tem um justo julgamento. Eu não sei porque Deus me colocou nesse sofrimento, mas eu sei que ele é santo, que ele continua sendo justo, que ele continua sendo bom. Estou sofrendo muito, mas Deus continua sendo santo, sendo bom, retos são os seus juízos. E aqui era o homem sem pecado, aqui era um homem perfeito que estava passando por tudo isso. Você imagina só. Aí versículo 4: os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, eles confiaram em ti e tu os salvaste. Aqui ele colocando, fazendo a memória: olha, nossos passados passaram por sofrimentos muitas vezes piores que os nossos,
mas colocaram a confiança em ti, Senhor, e o Senhor o salvou. Aqui, amados, coloque a sua confiança no Senhor, Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Versículo 5. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. O sofrimento é um momento de perigo. Lembra ano passado, quando Davi, passou por um momento de aflição, sofrimento, Acal viu seu marido desfalecer ali, e por fim o Senhor, imagina, enviou 2 anjos ali para ajudar ali o Davi. Nós fomos ver o Davi no hospital, no sofrimento dele ali, o sofrimento da Cal, e graças a Deus está aqui hoje, Davi e Acal. Mas que sofrimento, Cal? Que noite longa! Aguardamos chegar ali a ambulância para levar para o hospital. Mas o sofrimento, o que Davi tem? O que está acontecendo com ele? É um sofrimento, mas botamos a nossa confiança no Senhor. Está aqui hoje o Davi, e vai completar 33 anos, aleluia! Colocar a confiança em Deus. Agora versículo 6, amado, presta atenção. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Jesus estava de uma maneira desfigurada. Quando ele fala que eu sou um verme, a palavra no original é tolat. O que é tolat? Eu já preguei sobre isso. Tolat é um vermezinho vermelho que quando a mãe bota os seus ovos na madeira, a mãe morre e da mãe sai um fluido que é o escarlate. E com esse fluido vermelho, os homens lá faziam os tecidos de escarlate, carmesim, vermelho. Então Jesus, imagina a cruz agora, com Jesus esmagado, falou, não sou mais um ser humano, sou um verme. Quem assistiu à paixão de Cristo, viu no momento que rasgaram as costas do Senhor com escorpiões, com aqueles chicotes que foram rasgando com gilete, rasgaram, estava pendurado a carne viva, esmagado na estaca. E detalhe, Yeshua, o Senhor estava nu, publicamente pelado. Ele falou, estou aqui como um verme, não sou mais nenhum ser humano, esticado. Todos zombam de mim e desprezam. Falou, você não é o Salvador? Desce daí. Você não é o Messias? Desce daí que a gente vai crer em vocês. Desce daí. Quantas vezes no seu sofrimento pessoas se caçoaram de você? Você sofrendo, pessoas caçoando de você. Mas e aí teu Deus? Fernando, teu Deus, você não é crente? Cadê o teu Deus aí nesse sofrimento? Você não é crente? Versículo 7. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Imagina você sofrendo, as pessoas mostrando a língua e caçoando, mostrando a cabeça. Ó, tipo bem feito. Versículo 8. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Quando sofremos, as pessoas só querem saber que sou crente, é tudo só energia positiva, crente é tudo vitória, vitória. Quando o cristão está sofrendo, falou, você não confiou em Deus? Você não está fazendo isso, aquilo, aquele outro? E aqui as pessoas ridicularizando o Senhor, porque se Deus gosta de você, por que Deus não está te ajudando? Por que Deus não está te ajudando? Você tem que ouvir isso durante o seu sofrimento. E Jesus ouviu isso. Versículo 9. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Amém? Imagina você recém-nascido. Teus pais têm que pegar você fugido, atravessar a ponte do Paraguai. Souberam que você nasceu fulano aí, ele aí, vamos perseguir ele. Jesus foi perseguido quando era criança. Imagina, os pais dele não tinham sossego. Ele teve que ir para o Egito, fugido, criança, perseguida. Mas que interessante,
desde o meu nascimento, né? Fui entregue aos teus cuidados. Versículo 10. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Amados, vocês nasceram. Quem aqui, quando nasceu, o médico viu que estava com cordão umbilical envolto no pescoço? Dificuldade? Cartier? Olha aí, com a corda no pescoço, o cordão umbilical. Cartier, está aqui hoje a Cartier. E que história Deus tem com a Cartier e com o Ivo? Olha ainda, na Santa Casa, né? Foi roubada ainda. A Cartier que está aqui, né? Foi roubada, mas Deus cuidou da dona Neuza. Falou, vou atrás. Dona Neuza falou, Mafalda estava junto, né? Não é teu filho, olha isso. O outro filho, olha isso aí. Olha isso, trocado. Que história aqui no nosso meio. Mas desde pequena Deus tem guardado a vida de vocês. Da Cátia, que quase foi ali roubada. E amados, a Júlia também foi protegida, né, Jô? No ventre da mamãe ainda. Né? Eu também sou um milagre aqui, pré-eclâmpsia, a pastora tendo 3 pré-eclâmpsia, 2 pré-eclâmpsia, né? Deus tem guardado vocês desde pequeno, meus amados. Jesus passou por tudo isso, sofrimento, humilhação. Versículo 11. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Há momentos na cruz do Calvário, meus amados, há momentos que você está crucificado, que ninguém é capaz de te ajudar. Existe sofrimento que você passa que mais ninguém vai te ajudar. É só você e Deus. Sofrimento que mais ninguém nem oferece ajuda. Jesus passou por isso, Salmo 22. O meu sofrimento está perto, Senhor, ninguém está perto para me ajudar. Quantas vezes você está sofrendo, ninguém te ajuda. Nem dá sinal de vida. Versículo, Salmo 22, 12. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim como fortes touros da terra de Bazã. 13. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Nosso Senhor Jesus passou por isso. Sofrimento. Já viu um touro de Bazã? Era um touro que era engordado, muito forte. Leões. No sofrimento que você passa, meus amados, às vezes vem esses touros de Bazã. Vem os leões para te afrontar. Momento de sofrimento. 14. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. Amém? Nosso rei da dor, Yeshua, Jesus, olha o que ele falou. Ele estava esticado no madeiro. Alguém aqui já pisou num prego? Já pisou num prego? Dói pisar num prego, né? Às vezes eu saí com o pau andando ainda na mão, assim, pisando assim, que dor. Tinha que tomar uma antitetânica ainda. Imagina agora cravos nos seus pés. Alguém já furou o dedo? Quem faz exame de diabetes, né? Fazer aquele furinho já. Agora imagina as tuas mãos, um cravo aqui entrando. E de tal maneira que o cravo entrando nas suas mãos, ela influencia o teu corpo inteiro. Você fica assim com os teus nervos repuxados, ele destrói as fibras da sua mão. E o Senhor esticado naquele madeiro. Dá para ver os seus ossos aqui. Todo fora do lugar ali. Os meus ossos podem ser contados. Ele falando aqui, já não há mais forças, né? Meu coração detido como cera, meus ossos estão fora do lugar. 15. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Jesus sofreu, tinha sede. Alguém aqui ficou o dia inteiro sem poder tomar água?
garganta seca. É horrível. E deram o que para ele ainda tomar? Imagina ele com sede num calorzão, te dar um copo de vinagre. Que delícia, né? Vinagre. 16. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Que sofrimento é este do nosso Senhor? 17. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Amados, é a pior sensação do mundo você passar por um sofrimento no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. E as pessoas olhar para você e gostar sofrendo, né? Está do jeito que eu gosto, sofrendo. Jesus passou por isso. O rei da dor. Pessoas olhando e gostando do que vem. 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ou seja, mesmo no sofrimento, pessoas querem usufruir daquilo que é teu. Jesus não tinha morrido ainda, ele tinha uma mãe ainda para herdar aquelas túnicas. Roupas que eram caras. E às vezes você está sofrendo também, pessoas querem fazer já a herança daquilo que você tem, você nem morreu. Querem usufruir daquilo que você tem. Se eu falar, estou aqui sofrendo, estão ainda disputando aquilo que eu tenho ainda, a minha herança. Olha isso. Fazem sorteio da minha túnica. 19. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. O homem mais perfeito, Jesus de Nazaré, sofredor, servo sofredor. Ele pede, Deus, vem me socorrer depressa, Pai, não aguento mais. E quantas vezes você, meus amados, fala, Senhor, não aguento mais sofrimento, vem depressa me socorrer, Senhor. Versículo 20, salva-me da espada, não deixe que esses cachorros me matem. 21, livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. 22, então contarei à minha gente o que tens feito, na reunião do povo eu te louvarei, dizendo, louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Amém. Vai chegar o momento que vai acabar, Emerson, esse sofrimento. Vai acabar, Jéssica, essa dor. Vai acabar esse sofrimento. Vai chegar o momento que você vai cultuar o Senhor Deus após esse livramento, após o sofrimento. Você vai cultuar Deus no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Fala, Deus, o Senhor me livrou desse sofrimento. Estou aqui hoje, Senhor, para te glorificar, Senhor. Em versículo 24, ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Amém? Você está sofrendo, amado? Grita por socorro. Grita por socorro. O Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te sustentar. 25, na reunião. Perdão, 27. Não, 26. 25, perdão, 25. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Amados, depois do sofrimento vai vir um galardão, vai vir a recompensa. Você está passando por sofrimento? Vai passar. Vai acabar, teu sofrimento tem prazo de validade. E na congregação dos santos, você vai oferecer ao Senhor os votos que você prometeu a Ele. Fala, Deus, estou aqui, o Senhor me livrou da morte, me livrou do sofrimento, me livrou do desânimo, me livrou da humilhação. Estou aqui hoje, Pai, para te agradecer, porque Tu me socorreste, Pai, no tempo de aflição. Versículo 25, 26. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Pastor Natan teve um milagre essa semana. Resposta de oração. E ela orando ao Senhor. E Deus veio com milagre na vida dela. Vou fazer um resumo rápido aqui.
Olha o que aconteceu. Há 30 anos atrás, tinha uma senhora que participava da gente aqui. 20 anos, né? 20 anos, né? E aconteceu que ela acabou saindo daqui. Naquela época que o pastor já comentou, o pastor Valdir, que houve os lobos, divisão da igreja, enfim. E essa mulher saiu daqui chateada com os pastores. Enganada, porque falaram uma coisa para ela, depois ela abriu os olhos. E olha como que é a vida. Ela trabalha num banco, um jeito de um banco, de um grande banco. Só que agora ela foi para outro estado e agora ela é pastora também. Ela é pastora e tudo aquilo que ela viveu no nosso meio, agora ela sentiu na pele. Falou, opa, não é bem assim. E Deus mandou ela vir de outro estado, depois de 20 anos, de Roraima, na casa do pastora Tânia, pedir perdão para eles. Ó, eu não tinha conhecimento, porque naquela época eu era assim assado, eu fui enganada, saí da igreja machucada. Mas eu vi agora com os meus olhos o que aconteceu. Hoje eu sou pastora, eu estou sentindo na pele o que vocês estão passando, o que vocês passaram. E o Senhor me mandou aqui para pedir perdão para vocês. E mais, o Senhor mandou eu vim aqui abençoar vocês. Esse ministério com isso. Amados, Deus faz isso depois de 20 anos. E esse versículo, olha só, né? 26. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. E com esse grande valor que eles receberam, abençoaram o ministério no Paraguai, né? Que o nome lá é Comedor de Ninhos, que é tipo assim, um lugar, restaurante para abençoar crianças. Crianças, eles estavam orando naquela semana. Então, amados, num sofrimento que estava passando, de que veio. Aí veio alguém, depois de 20 anos, pediu perdão. Olha, eu vi que você está passando por isso e tal. Pediu perdão para os pastores e depois veio para abençoar. E com essa bênção, crianças estão se alimentando, conforme a palavra aqui. Ou seja, depois do sofrimento, pessoas também vão receber das bênçãos que você recebeu, meu irmão. Você vai ser abençoado de tal maneira que você vai abençoar os outros ao seu redor. Amém? Versículo 27, todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. 28, pois é o Senhor, é rei e governa as nações. 29, todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos que um dia vão morrer. 30, as pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. 31. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Aleluia! Salmo 22. O tema de hoje é sobre o rei da dor, o rei do sofrimento. Jesus, ele sofreu. Passa por tudo isso aqui. Ou seja, o teu sofrimento tem prazo de validade. Vai acabar. É capaz de você até se esquecer desse sofrimento que passou. Quantos sofrimentos, tudo vai passar. E você vai glorificar a Deus ainda. Amém? E para a gente encerrar, não precisam abrir. Esse texto vocês já conhecem. Não precisam abrir. Isaías 53, Isaías teve a visão do Senhor Jesus e ele falou, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescer em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. Aqui falando de Jesus. Ele não era um influencer ali de filtros do Instagram. Mas ele chamava a atenção pela atitude dele. Pelos ensinos. Ele atraía multidões de pessoas. Versículo 3, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Jesus passou por sofrimentos que você jamais imaginou. Foi desprezado. Imagina o Criador ser desprezado.
Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus passou por tudo isso por causa dos meus e seus pecados. Ele sofreu por causa do Cordeiro, por obediência. Você lembra na oração do Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aqui está tendo uma visão de que ele passou. Versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado do lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse, olha que Deus fala, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Imagina Deus falar para você, Katia, eu quis maltratar você, eu quis fazer você sofrer, Katia. Vera, eu quis que você sofresse, Vera. E aí Deus continua, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Amados, depois de todo o seu sofrimento, você vai ser o quê? A felicidade está batendo na porta. Você será feliz. Você crê nisso? Amém? Por causa da dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Amém? Isaías 53. Amados, o Senhor sofreu. Está sofrendo? Mas assim como ele sofreu sendo a pessoa correta, sendo santo e justo, ele obteve livramento. Você também vai obter livramento, meus amados. Você ainda vai voltar a glorificar o Senhor pelo livramento que ele vai te dar desse sofrimento. Esse sofrimento vai acabar. E para encerrar, Jesus orando no Getsemane, não precisa abrir lá em Lucas 22, fala sobre isso, que quando ele estava orando, com ansiedade extrema, depressão ali, ansiedade aflita, tristeza profunda, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A palavra fala que o Senhor enviou um anjo lá para confortar ele. Amados, no teu sofrimento, Deus vai enviar anjos para te confortar. Você será confortado por anjos. Quantas vezes, né, Israel orando no quarto, de repente Israel sente uma presença naquele quarto, né, Israel se prostra, ora ali, um momento de aflição, e Israel compartilhou, pastor, eu sinto quando alguém entra no meu quarto, eu sinto a presença, não dá vontade nem de abrir quem que é, os olhos. Amados, quando você está sofrendo, você não está só também, o Senhor está enviando um anjo para te confortar. Amém. E detalhe que quando Jesus orava mais intensamente, lembre que o remédio para lombar, não é mesmo? Qual que é mesmo para lombar? Torcilax, né? Para dor de cabeça? Neusadina, né? Para gripe, né? Benegripe. E para o sofrimento da alma, a oração. E quando Jesus orava mais intensamente, a palavra fala que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha o nível.
Mas enquanto ele estava pedindo graça, amados, ele estava a sofrer, mas Deus foi concedendo graça sobre ele. Dá um pulinho agora em João 18:4. Último texto. Você está sofrendo, você está passando por um momento difícil, está pedindo ao Senhor, me salva dessa hora, peço sua graça, Senhor, e o Senhor vai derramando unção sobre você. Jesus estava tão carregado, tão cheio da graça do Senhor. Olha o que aconteceu quando foram prender ele. João 18, versículo 4. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? 5. Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Amados, eu quero que você entenda aqui o que aconteceu. Iam para pegar Jesus com paus, espadas e lanças ali para pegar Jesus. Ele ficou orando intensamente, precisava da graça. Começou o seu suor como gotas de sangue. Foram para prender ele sabia o que ia acontecer. Ele foi na direção dos seus executores ali. E quando perguntaram, quem vocês estão procurando aqui? Aí eles, estamos procurando a Jesus de Nazaré. Ele falou, sou eu, ou eu sou, que é o nome dele, nome do Senhor. Quando ele falou, sou eu, em vez das pessoas pegarem, o que aconteceu com eles? Eles recuaram e caíram por terra. Olha a unção que estava no Senhor. Era tanta unção no sofrimento que eles recuaram e caíram por terra. E Jesus, mais uma vez, perguntou, quem é que você está procurando? Jesus de Nazaré, tornou a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que os outros vão embora. Amém? Então, meus amados, agora para te acabar, você precisa dessa graça, dessa oração, dessa unção na sua vida. Para passar por esse sofrimento, você vai ter a sua vitória, vai voltar a se alegrar, vai esquecer do que você passou. Assim como o nosso rei da dor, Yeshua, Jesus, rei da dor, passa por tudo isso, sofrimento, humilhação, mas ele recebeu a vitória final, você também vai receber a tua vitória final. O teu sofrimento tem prazo de validade, vai acabar, você vai voltar a dormir em paz, vai voltar a dormir tranquilo, vai passar esse aperto no coração, essa dor na sua alma, e a palavra fala, se alguém está sofrendo, que ele ore. Amém? Então neste momento, vamos ter um momento de nós aqui orarmos. Qual é o seu sofrimento? Qual é o seu sofrimento? O que você está passando? Em que área? Nós vimos do começo do culto que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam salvar, nem os seus ouvidos surdos que não possam ouvir. Qual é o teu sofrimento? Fala, Senhor, eu estou sofrendo muito, Senhor. Olha a minha situação. Olha o que estou passando, Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, eu estou sofrendo muito, Senhor. Olha o que estou passando. É processo em cima de processo. É enfermidade em cima de enfermidade. É humilhação em cima de humilhação. É dor em cima de dor. Senhor, vem me socorrer, Senhor. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, estou sofrendo. Olha a minha situação. Olha a minha casa, Senhor. Olha a minha família, Senhor. Olha meus pais. Olha meus irmãos. Olha onde eu trabalho, Senhor. Aquele filho do diabo que está tentando, Pai, tirar meu lugar, puxar meu tapete, Senhor. Olha a minha empresa onde eu trabalho, Senhor. Fale com o Senhor, estou sofrendo, Senhor. Senhor, eu peço, eu quero cantar canções de livramento, Senhor. Fale com o Senhor, fala, Senhor, eu preciso de livramento. Fala, Senhor, eu preciso de livramento, Senhor. Eu preciso de livramento, Senhor. Me socorra, vem me socorrer. Estou cansado de ser humilhado.
Estou cansado de passar por isso, Senhor. Vê meu sofrimento, Senhor. Olha meu sofrimento. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor. O Senhor é que te sustenta, o Senhor é que te ajuda, o Senhor é que te socorre. Fale com o Senhor. Fale, Senhor, estou sofrendo, Senhor. Vem me socorrer. Vem depressa me socorrer. Fale com o Senhor. Fale, Senhor, vem me socorrer depressa, Senhor. Estou cansado, Senhor. Os meus ossos estão todos aparecendo, Senhor. Estou sendo humilhado, meu Deus. Vem me socorrer, Pai. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Tanto sofrimento, tanta humilhação. Vem me socorrer, Yeshua. Vem me socorrer, Deus Pai. Eu ainda quero estar no meio da congregação dos santos, Pai, com ação de graça, te agradecendo, Pai. Olha o que estou passando, Pai, minha ansiedade, minha tristeza profunda, Pai. A minha alma, Pai Santo. Olha como estou, Pai Santo. Tem misericórdia de mim, Pai. Se alguém está sofrendo, que ele ore. Ore, fale com os céus, fale com os céus, fale com o Senhor teu Deus, Deus que responde, Deus que estende as suas mãos para salvar, ouvidos para poder, reclina os seus ouvidos para te ouvir. Fale com o Senhor, Senhor, vem me socorrer. Vem me socorrer, Senhor. Vem me socorrer, Senhor. Fala para o Senhor em que área você quer que Ele te socorra. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida emocional, Pai. Eu preciso de um milagre no meu coração. Eu preciso de um milagre na minha casa, meu Deus. Vem me socorrer, Pai. Estou exposto. Estou como, Pai Santo, exposto, Pai Santo, como vergonha pública, Senhor. Vem me socorrer, Senhor. Olha meu sofrimento, Senhor. Olha o sofrimento que eu estou vivendo, Pai. O meu luto, a minha dor. Olha a minha família em pé de guerra, Senhor. Olha o sofrimento que estou vivendo, Senhor. Vem me socorrer. O Senhor do universo está com seus ouvidos atentos agora para as tuas orações. Fale, ore ao Senhor, fale com o Senhor em espírito e em verdade. Fala, Senhor, vem me socorrer. Vem me socorrer, Senhor. Senhor, vem me socorrer, Senhor. Vem me ajudar, Senhor. Se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Que seja feita a vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Senhor, vem me socorrer. Vem me socorrer, Pai Santo, no meio do meu gado, Pai. Vem me socorrer no meio do rebanho. Vem me socorrer, Pai, no meio, Pai, da rua. Vem me socorrer, Pai. Tira-me da tristeza, Pai. Tira-me da angústia, Pai. Tira-me da depressão. Tira-me da ansiedade, Pai. Vem me socorrer, meu Deus. É muita humilhação. É muita palavra, Pai. Vem me socorrer, Senhor. E eu voltarei, Pai Santo, a cantar louvores de gratidão, de livramento, canções de livramento, Pai. Voltarei a te louvar, Pai, com alegria, Pai. Tu continuas sendo santo, Senhor. Vem me socorrer. Vem me socorrer, Senhor. Vem me socorrer, Pai. Olha a minha situação, meu Deus. Vem, Pai, me socorrer, Senhor. Eu preciso, Pai, das suas mãos, Pai. Vem me socorrer, Pai. Tem misericórdia de nós, Santo de Israel. Vem nos socorrer, Pai. Nos tire desse lodo, dessa situação de tristeza. Nos tire, meu Deus, nos dê a sua graça. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, 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 amém. Já está passando o seu sofrimento, meus amados. Está acabando. O Senhor está ordenando os inimigos que vão embora. O Senhor está ordenando que o seu exército que se levanta contra ti bata em retirada. Quando Israel sofria, quando Israel clamava, Senhor Deus, nos salve, o Espírito Santo descia sobre o profeta e falava: essa guerra não é tua, essa batalha não é seu, é do Senhor dos exércitos. O Senhor está enviando um anjo para colocar em retirada. Você vai sair desse sofrimento.
A cidade não vai mais ser sitiada. É assim que você se sente sitiado, cercado, sem nada para fazer, morrendo nessa cidade, nessa situação. O Senhor está mandando os seus anjos, está falando, retirando os teus adversários, colocando para correr esse exército que se levanta contra ti, em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor nosso Rei marcha. Os seus adversários fugirão por 7 caminhos. O seu sofrimento tem data e hora marcada para acabar. Nosso Senhor Todo-Poderoso se levanta do seu trono, e quando Ele se levanta do seu trono, é para agir com poder. O Senhor, o teu Abba, o teu Pai, vem te socorrer, vem te socorrer, vem te socorrer. E tu o adorarás, e tu se alegrarás nele. O Senhor é o que põe fim ao teu sofrimento, e tu te alegrarás, e tu vai viver dos despojos dos teus adversários. Eu ouço barulho de cavalos e carruagens de fogo. Não sei o que, quem te fez sofrer, mas vai bater em retirada. Pessoas vão voltar para você, pedir perdão para você. E você verá o braço forte do Senhor te resgatar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém.